Graça e paz, galera. Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia de treinamento, que o nosso treinamento hoje ele é 100% teórico. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo empenho de vocês, pelo trabalho que cada um tem feito na obra de Deus. Eu sou muito grato e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, como eu sempre digo, porque sem vocês esse ministério não seria possível. A obra de Deus, através desse ministério, não seria possível. Então, muito obrigado e glória a Deus pela disposição que cada um tem tido para trabalhar junto comigo, junto com os outros irmãos, para levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Amém? Hoje, meus irmãos, eu vou falar de alguns tópicos importantes, que é muito bom reforçar alguns deles e outros novos para que a gente possa trabalhar com cada vez mais excelência, para que a gente possa fazer cada vez melhor aquilo que a gente tem se disposto a fazer. Então, eu vou citar aqui alguns tópicos, eu anotei aqui alguns tópicos para a gente poder falar. E eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, assistissem até o final do vídeo e no final comentem um joinha para confirmar a presença de vocês nesse treinamento. Amém? Então vamos lá. Bom, no tópico número 1 nós vamos falar de posicionamento das câmeras. Ultimamente a gente tem utilizado em alguns cultos, principalmente nos de domingo, algumas câmeras, 3, 4 câmeras. E é muito importante pensar no posicionamento de cada uma para que a gente não tenha ângulos repetidos e para que cada ângulo seja proveitoso para a live. Então, quando a gente coloca 3 celulares e a Canon para trabalhar, a gente tem que pensar nos ângulos dessas câmeras. Então, a câmera que fica em frente ao altar, ela não pode ficar muito perto do altar, porque senão a gente vai pegar as pessoas de baixo para cima. E isso não causa uma imagem muito boa de se assistir, causa um certo desconforto para quem está vendo. E é importante também ressaltar o alinhamento dessa câmera frontal. Geralmente, a gente tem que tomar bastante cuidado com o alinhamento dela, porque ela costuma ficar torta. Por conta dos LEDs do altar, parece que a câmera está torta. Então é bastante importante prestar atenção no alinhamento da câmera frontal. Da câmera Canon, o que eu tenho para falar é para a gente tomar bastante atenção com o foco, limpeza da lente e o foco. A limpeza da lente também vale para os celulares. Antes de mais nada, antes de começar a gravar, a gente tem que limpar as lentes. Mas a lente da Canon, ela suja muito fácil. Então, antes de começar a live, a gente tem que limpar com um paninho com álcool a lente da câmera. E o foco é essencial, principalmente quando a gente usa o zoom eletrônico. Se a gente dá o zoom eletrônico e não reposiciona o foco, a imagem não vai ficar legal. Às vezes não parece que ela está embaçada, mas parece que ela perde nitidez. E o foco da câmera é automático, então ele é muito simples de alinhar. É só segurar o botão da obturação, o botão que tira a foto, segurar até ela fazer um som, um estalo, e aí então o foco foi acertado de acordo com a distância e com o posicionamento que ela está. Com relação às outras câmeras, as laterais, a câmera do fundo e a câmera móvel, a atenção é a mesma, limpeza de lente, prestar atenção no alinhamento, no foco. O celular tem foco automático, então não precisa ficar muito preocupado com isso. E a câmera móvel é tentar evitar o máximo possível aquela tremedeira. Então a gente sempre coloca ela num suporte, porque segurando o suporte a gente tem mais estabilidade para trabalhar com a câmera, certo? Então sobre câmeras é isso. Foco, limpeza da lente e cuidado com o alinhamento. Tópico número 2, revisão de áudio. A revisão de áudio é extremamente importante. E o responsável pela revisão de áudio é o responsável da live. Porém, isso pode ser feito e deve ser feito por quem estiver no apoio. Então eu sempre escalo 2 pessoas para o OBS. A pessoa que vai operar o computador e a pessoa que vai ficar no apoio. A função do apoio, além de controlar as câmeras, de gerenciar as câmeras, é cuidar do áudio. Então essa pessoa precisa estar com um celular, com o próprio celular ali no fone, ligado na live para ouvir o áudio. Se por acaso não estiver ouvindo bem, porque ali na frente do altar o som do PA fica muito alto, vai lá no fundo, vai lá na sala do pastor, dá uma saída para ouvir como é que tá e volta para alinhar. Então a responsabilidade da revisão do áudio é de quem está produzindo a live no OBS. Então são 2 pessoas, o operador do OBS e o apoio. Como o operador do OBS provavelmente vai estar bastante ocupado com as coisas do OBS, é importante que a pessoa que está no apoio
dê esse suporte e cuide do áudio da live. E aí, identificando algum problema, é só passar para o operador de áudio que ele vai resolver na hora, ou conectar na mesa através do seu celular e resolver o problema que você identificou. Então a revisão de áudio é extremamente importante, porque através dela é que o som vai chegar na casa das pessoas. Então às vezes acontece da live iniciar muda, às vezes acontece de a pessoa pegar um microfone 2, um microfone 3 e não sair som na live, e isso tudo pode ser revisado antes para estar diminuindo essas falhas, para estar reduzindo esses problemas, ok? Tópico 3, título e descrição do vídeo. A pessoa que está montando a live no OBS é a pessoa que faz a conexão com o YouTube. Então é bastante importante que vocês revisem o título e a descrição. Muito provavelmente vai acontecer de alguns cultos não precisar alterar a descrição, mas o título com a data é importante usar sempre um padrão. Então veja como está sendo feito o padrão de título, geralmente é culto, online, tracinho e a data do dia, para poder manter um padrão. O padrão nos ajuda a impulsionar o vídeo. O YouTube procura padrões nos canais para poder colocar esses vídeos para rodar nas inscrições das pessoas. Então, quanto mais padronizado a descrição e o título do vídeo estiver, mais fácil vai ser do YouTube, da própria plataforma, nos ajudar a divulgar o culto online, certo? Tópico número 4 é a comunicação com o operador de áudio. Quando nós estamos fazendo um culto, o operador de áudio ele tem que se preocupar com o som do PA, com o som do delay, com os microfones, com os instrumentos, com os retornos, tanto o retorno do altar quanto o retorno dos fones, dos músicos, do Ministério de Louvor, e o som da live. Então, pensem comigo, é muita coisa para uma pessoa só. Porém, se a gente cria um hábito de fazer uma rotina, de fazer essas revisões passo a passo, primeiro eu olho uma coisa, depois outra, sucessivamente de maneira planejada, fica mais fácil. Então o operador de áudio que chega na igreja para fazer o culto e não tem planejamento, muito provavelmente durante a passagem ele vai ficar perdido, porque vai ter tanta gente pedindo tanta coisa para ele fazer que ele vai ficar perdido. Então é importante fazer um planejamento e pensar antes de fazer no que eu vou fazer. Então a primeira coisa é ligar o equipamento, depois eu vou revisar os retornos, depois eu vou revisar o delay, depois eu vou revisar o PA e depois eu vou revisar a live. E aí, estando tudo revisado, é mais fácil de fazer o ajuste fino, que é aquele volume que você tem que editar ali durante o culto ou durante a palavra. Mas o planejamento é muito importante. E a comunicação com o operador de áudio, a comunicação do operador de áudio com o operador do OBS é de suma importância, porque se os dois não se comunicarem, o som da live vai ficar ruim. Então, o planejamento do OBS junto com o planejamento do áudio é extremamente importante. Essas pessoas precisam estar em comunicação o tempo todo, ok? Tópico 5. Comentários no chat e compartilhamento do link. Toda vez que a gente iniciar a live, é super importante que o operador do OBS dê uma boa noite no chat, convide as pessoas a participarem do culto, convide as pessoas a ficarem até o final e convidem as pessoas a compartilhar o link, deixar o like, curtir. Quanto mais vocês interagirem no chat com as pessoas que estão participando do culto online, mais elas vão prender a sua atenção no culto e por mais tempo. Então, dessa forma, a gente vai manter uma fidelidade, vamos dizer assim, às pessoas que participam do culto online. Então, é super importante que a gente interaja com essas pessoas, que a gente converse com essas pessoas, que a gente as abençoe, que a gente faça orações através dos pedidos, que a gente contribua de maneira positiva com a participação daquela pessoa no culto online. Então, a participação no chat é super importante, façam mais isso. Às vezes eu sinto um pouco de falta do comentário do operador lá no chat, interagindo com as pessoas. E o compartilhamento do link é gerar o link com antecedência. A primeira coisa que você tem que fazer quando você liga o computador é gerar o link.
Porque quanto mais tempo você passar esse link compartilhando, mais pessoas vão acessar a live, mais pessoas vão ser alcançadas. Então vamos gerar o link com antecedência e já disparar nos grupos, mandar para o pastor, mandar para o Fernando, mandar para mim, para que a gente possa disparar em todos os grupos o mais rápido possível, inclusive no Facebook. E aí vai a dica para o pessoal das redes sociais. O Facebook é extremamente importante no compartilhamento. Toda vez que a gente recebe o link e posta ele no Facebook, a gente ganha pelo menos mais umas 10 pessoas participando do culto. Porque o Facebook da igreja ainda é muito utilizado por essas pessoas. Ele ainda é muito acessado por essas pessoas. Então todo culto tem que ser compartilhado nos grupos e compartilhado no Facebook. No Instagram nem tanto, porque o Instagram para direcionar link ele é um pouco mais chato, ele é um pouco mais complicado. Porém o Facebook ele faz um direcionamento mais direto. Então não esqueçamos do Facebook. E aí, já puxando um gancho desse tópico, eu queria falar das redes sociais. As redes sociais é o seguinte, gente, a gente precisa ter bastante atenção com o compartilhamento dos avisos, do Reels e dos Stories. Então, sempre no dia seguinte do culto, a gente lança aqueles videozinhos editados, que são os cortes, e eles têm que rodar nas redes sociais o mais rápido possível. Quanto mais tempo eles estiverem nas redes sociais, mais retorno eles vão dar. E os avisos também, porque hoje em dia, irmãos, todos nós ficamos 24 horas por dia ligados nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, os avisos, as chamadas, avisos de célula, de escola de discípulos, de eventos, agora a gente tem a arrecadação de brinquedos. Então todos esses avisos eles precisam ser impulsionados. A gente posta nas redes sociais e aí não custa nada dos nossos perfis pessoais a gente compartilhar isso para levar cada vez mais longe. Então redes sociais, prestem bastante atenção nos avisos e no compartilhamento dos Reels e dos Stories que aconteceram, que são os cortes do que aconteceu no culto anterior. Isso ajuda bastante a impulsionar as redes sociais. Lembrando sempre de dar mais atenção para o Facebook, que ele não pode ser esquecido, porque lá a gente tem uma gama de pessoas muito grande que ainda participam do Facebook, que ainda interagem com o Facebook. E aí agora que eu já falei de OBS, que eu já falei um pouco de áudio, que eu já falei de redes sociais, eu quero falar da gente, da nossa disciplina e do nosso posicionamento para com o culto de maneira geral, e não só com a live. Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre posicionamento. A gente tem que se posicionar fisicamente no culto de uma maneira que a gente fique o mais imperceptível possível. Porque operador de som e operador de OBS, durante a palavra, por exemplo, levantando, andando, conversando alto entre si, falando no rádio com volume alto, isso tira a atenção das pessoas. Durante o louvor a gente tem um pouco mais de mobilidade, mas iniciou a palavra, a gente tem que estar em conexão com a igreja. Então, da forma que a igreja estiver, a gente tem que estar também. Então, se a igreja está atenta à palavra, se a igreja está ali sentadinha, lendo a Bíblia, folheando a Bíblia, buscando versículos, a gente tem que estar na mesma vibe, a gente tem que estar na mesma conexão. Então, é falar baixo somente quando necessário, se manter sentado quando a igreja estiver sentada, se manter de pé quando a igreja estiver de pé e chamar o mínimo de atenção possível. Então o posicionamento no culto é muito importante. É claro que o operador de áudio ele precisa andar pelo templo para ver como é que está o som lá no fundo, no meio. O operador do OBS ele precisa ficar indo nas câmeras ali o tempo todo para poder estar posicionando elas da melhor maneira possível. Porém, assim que se iniciar a palavra ou durante a abertura, quando algum preletor estiver falando ao microfone para com a igreja, é extremamente importante que nós chamemos o mínimo de atenção possível. E aí, pessoal, falando em chamar o mínimo de atenção possível, a gente consegue chegar em outro assunto. Isso nos remete a outro assunto, que é com relação às roupas que a gente coloca para operar, para trabalhar durante o culto, para trabalhar na obra de Deus durante o culto. Então, a gente tem produzido aqui, eu e o Gustavo, um uniforme que a gente vai utilizar, porém, eu tô com um pouco de dificuldade aqui na produção do uniforme, quem vai fazer pra gente, por isso que eu ainda não divulguei nada, não divulguei as imagens nem nada. Mas a gente vai produzir um uniforme. O uniforme é uma camisa preta, bem discreta, que vai nos deixar mais imperceptíveis, por assim dizer, além de padronizar as roupas que a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando no culto. Mas enquanto o uniforme não fica pronto,
é importante ressaltar que a gente precisa usar roupa preta. E aí já me perguntaram, mas por que roupa preta? Porque a roupa preta é escura, simples assim. E quando o culto começa, geralmente as luzes estão apagadas e aí é mais fácil de se tornar imperceptível. Então parece redundante o que eu estou falando, mas é tão simples quanto. Não tem outra maneira de explicar isso. Então, meninas e meninos que estiverem escalados, procurem utilizar roupas pretas. Ah, mas não pode ter uma estampa? Ah, mas se tiver frio eu não tenho um casaco preto? Não tem problema. Isso não é uma exigência. É só uma sugestão. É uma regra, porém é uma regra sugerida. Então não tem problema se sua camisa tem uma estampa, se a sua blusa tem uma estampa. Se você não tem calça preta, não tem problema. Pode ser um jeans. O importante é que você esteja discreto. Vestimentas discretas e escuras. Isso vale tanto para os meninos quanto para as meninas. Eu sei que a gente gosta de ir para a igreja bonito, de se produzir, de colocar a melhor roupa. Eu pelo menos gosto. E eu tenho certeza que todos vocês gostam. Mas a gente tem que pensar que quando a gente está escalado, a gente está indo para o culto para trabalhar, para servir a Deus. Então o intuito é que Ele cresça, que Ele apareça, que a palavra apareça. Então nós devemos nos diminuir nesse momento. Então, com relação às roupas, meninos e meninas, vamos utilizar calça jeans discreta e uma camiseta escura, preta, azul escuro. Não tem problema se tiver uma estampa ou outra, mas uma roupa escura. Isso é bastante importante, é uma orientação pastoral, inclusive, para a gente, para que o culto possa acontecer de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais fluida e que a gente não fique tomando atenção, já que a gente trabalha ali na frente do altar. Se a gente estiver chamando muita atenção, as pessoas vão desviar a atenção do culto, vão desviar a atenção do louvor, vão desviar a atenção da palavra e aí, se isso acontece, o nosso propósito não está sendo cumprido. Então, além do posicionamento, do comportamento, da maneira de falar, da maneira de se movimentar, também tem essa questão da maneira de se vestir. Roupas escuras chamam menos atenção. Amém? Agora a gente já está quase finalizando e aí eu tenho 3 assuntos rápidos que também são de extrema importância. O primeiro é a liturgia do culto. Todo o nosso planejamento ele é embasado na liturgia. Não tem como fazer um planejamento sem saber o que vai acontecer no culto. Então, como que a gente lida com a liturgia? Sabendo quem vai pregar ou quem está à frente do culto, geralmente pastor Kleber ou pastor Mateus, e no culto da família a Priscila e o Danner, a gente tem que procurar essas pessoas, de preferência um dia antes, para receber a liturgia. Se um dia antes ainda não tiver a liturgia, não tem problema, pode ser no dia do culto, porém com antecedência. Por quê? Porque o planejamento de microfones, o planejamento de câmeras, o planejamento da posição das câmeras, o planejamento do áudio, inclusive, e principalmente do áudio, todo esse planejamento, tudo que a gente pensa em fazer antes do culto começar, precisa ser embasado na liturgia. Então, quando a gente recebe essa liturgia com antecedência, quando a gente vai lá e pede essa liturgia e recebe ela, eu já consigo ver ali quantas pessoas vão falar, quantas pessoas vão cantar, quais são os instrumentos, e aí eu consigo saber o que eu vou precisar fazer para que o culto aconteça de maneira harmoniosa, sem precisar ficar subindo no altar toda hora para trocar microfone, para ficar higienizando. Então, esse planejamento ele pode ser feito com antecedência. É claro que alguns cultos, como o último culto da família, por exemplo, ele vai ter muitos componentes, muitos momentos, muitas pessoas. E aí é inevitável que a gente tenha que higienizar microfone, que a gente tenha que reposicionar o altar. Essa higienização de microfone é essencial. A pandemia não acabou, tá? A pandemia não acabou. Então não é porque a gente teve uma flexibilização, não é porque a igreja está um pouco mais cheia que a gente vai abrir mão disso. Então toda troca de microfone tem que ser higienizada. E lembrando, essa responsabilidade é do operador de áudio. Então a pessoa que está operando o áudio, ela tem que ficar atenta com o paninho e o álcool ali disponível para sempre que alguém for trocar de mão esse microfone, aconteça a higienização do microfone e do cabo. E em alguns casos até do púlpito. Se mais de uma pessoa estiver pregando no púlpito, é importante higienizar o púlpito também, porque a pessoa fala ali na frente do púlpito e ele pode ser contaminado de alguma maneira, ok?
como eu disse, eu ia falar para finalizar de 3 assuntos. Então, já falei da liturgia. O segundo é planejamento, mas o planejamento está praticamente interligado a tudo que eu já disse antes. Então, irmãos, se planejem. Culto de sábado, culto de domingo. Se planejem para que vocês possam executar as tarefas de maneira mais tranquila até. O planejamento facilita a vida de vocês. Então, quem tiver no OBS, se planeje o que eu vou fazer, quantas cenas eu preciso, quantas câmeras eu preciso. Pensem nisso antes, para que não aconteça correria durante. Quem está no áudio, a mesma coisa. Analisa a liturgia, quantos microfones eu vou precisar, quais são os instrumentistas que vão tocar. Planejem-se, o planejamento é a alma do negócio. E o último assunto, meus queridos e queridas, é sobre as funções de cada um dentro do ministério. Eu procuro maximizar o talento de cada um. Então a gente tem pessoas que têm mais habilidade com o computador e a gente tem pessoas que têm mais habilidade com o som, com o áudio. E eu procuro maximizar isso, potencializar isso. Porém, o meu intuito é que todos possam atuar em todas as funções. Então eu gostaria que todos tivessem interesse, claro, de atuar tanto no áudio quanto na live. Por quê? A live é importante? Mas o foco principal do culto ainda é o templo. E eu acredito que sempre vai ser. Esse modo híbrido que a gente trabalha atualmente no online e no presencial, ele nos ajuda a manter um nível de produtividade, ou seja, ele nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas, cada vez mais longe, de maneira cada vez mais ampla, direta e aberta. Então a gente precisa manter a live, claro, e vai manter, só que a gente precisa de muito foco para não deixar a peteca cair no culto presencial. Então o nosso foco tem que ser o culto presencial. Por isso que eu toco tanto no assunto de posicionamento, de comportamento com vocês, para que o culto presencial não perca a sua essência. Porém, eu gostaria, claro, que todos pudessem participar tanto do som quanto da live. E isso vai muito também do desejo, da vocação de cada um. Então nós estamos abertos, eu, o Gustavo, o Fernando, que temos um pouquinho mais de experiência, estamos abertos a ensinar todos os outros a trabalhar tanto com o som quanto com a live. Porém, é importante também definir algumas funções para a escala, para que você chegando no culto, no ensaio, você saiba o que você tem que fazer. Quando eu faço a escala, eu procuro escalar 2 pessoas para o OBS, 2 pessoas para o áudio. Os operadores, obviamente, já sabem o que tem que fazer, porém o apoio, eu preciso orientar vocês para que a pessoa que está escalada no apoio se comprometa em ajudar o máximo possível o operador. Então o apoio do OBS, ele tem que controlar as câmeras, ele tem que posicionar as câmeras, ele pode limpar as lentes, enquanto o operador está produzindo o OBS, está produzindo a live no computador. E o operador do áudio é a mesma coisa, essa pessoa ela tem que cuidar dos microfones, higienizar o microfone, higienizar o púlpito, organizar o ministério de louvor, posicionar cada um da melhor maneira possível, posicionar os backs. Então o apoio, ele precisa dar suporte para quem está operando tanto o áudio quanto o OBS. Não é para o apoio chegar lá, sentar e assistir só para aprender. Não, o apoio tem que participar de maneira efetiva, ajudando o operador, dando suporte para o operador. Gente, basicamente é isso. Eu acho que eu falei de tudo, mas se eu esqueci alguma coisa, se você tem alguma dúvida, não se acanhe de me chamar para conversar. A gente pode falar de todos os assuntos inerentes ao ministério. As meninas têm também o suporte da Jéssica, que pode estar ajudando, que pode estar tirando dúvidas. Os meninos podem falar diretamente comigo. Eu espero que esse treinamento, que na verdade não foi um treinamento, foi mais uma orientação, tenha ajudado, para que vocês possam executar as tarefas de vocês no ministério da melhor maneira possível, agradando sempre a Deus, acima de tudo. Mais uma vez, eu agradeço pela dedicação de todos, agradeço pela atenção de todos. Espero realmente que a gente possa cumprir as nossas tarefas na obra, cumprir as nossas tarefas na casa de Deus, para que ela seja cada vez mais edificada, porque isso, além de edificar a igreja, também nos edifica. Eu sempre peço em minhas orações que Deus faça mais através de mim do que em mim, porque abençoar também é ser abençoado.
ser canal de bênção também é ser abençoado. Quando nós trabalhamos ali na frente, quando nós nos dedicamos, as pessoas veem Jesus na nossa vida, veem que nós estamos realmente comprometidos com a obra de Deus, e isso é muito bom porque facilita a evangelização. Quando você cria essa imagem de homem e de mulher de Deus na sua vida de uma maneira real, sem hipocrisia, de uma maneira sincera, sem demagogia, realmente fica muito mais fácil de abordar as pessoas e levar o evangelho, levar o amor de Jesus a cada uma delas. Muito obrigado, fiquem com Deus. Qualquer coisa, chama no grupo, estamos à disposição. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém?